A graça e a paz de Jesus. Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez. E mais uma oportunidade que o Senhor me confiou para trazer algo ao coração de vocês. E algo ao meu coração também. Porque antes de Deus falar com vocês, Deus fala comigo. Deus tem falado muito comigo há muitos anos sobre a história de um homem que é possível acontecer conosco. A Bíblia, ela tem histórias extraordinárias, momentos sobre-humanos, que até nós, às vezes, chegamos a desacreditar em algum momento, quando nós estamos com falta de fé no coração. Mas existem algumas histórias que são muito próximas a nós, são reais e podem acontecer conosco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em uma dessas histórias, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Há muitos anos eu prego sobre José. Já preguei vários assuntos sobre José. E a gente fala assim, não, mas de novo sobre José, mas já falaram tanta coisa sobre José, vai falar de José de novo. E essa é uma das questões que eu pergunto para Deus, nossa, mas de novo José. Mas irmãos, Deus tem algo específico para você aqui essa noite, para você que está nos assistindo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9, eu vou ler a parte B desse versículo 9, e a leitura diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Deus estava com José. A maior vitória de um homem é Deus estar inserido em sua história. A maior conquista de um homem não é a sua fama nesse mundo, não é a sua credibilidade ou o tão poderoso que ele foi na terra. É ele ter registrado na sua biografia que Deus estava com ele. E José tinha isso nele. E aí, se você parar para pensar, o que José nos ensina? Ou o que a história de José nos representa? A história de José nos representa Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo certo para todas as coisas. E há um propósito específico de Deus para a nossa vida, enquanto nós estivermos nessa terra. E é justamente isso que a história de José registra. Uma história marcada por um propósito. E aí eu te pergunto, você está preparado para viver o propósito de Deus para a sua vida? Você está disposto a deixar com que na sua história seja registrado a história de Deus inserida na sua vida? Então eu queria que você fechasse seus olhos para nós fazermos uma oração. E nós vamos entrar nesse propósito diante de Deus através da vida de José. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Fica conosco um pouco mais. E através do teu Espírito Santo, revele aos nossos corações aquilo que é necessário para nós ouvirmos nessa noite. Fica conosco, mais uma vez eu te peço, que teu Espírito venha trabalhando nos nossos corações e nas nossas vidas. Porque se estamos aqui, é para ouvir a sua palavra, é para ouvir o Senhor falando conosco, através do teu Espírito. Fale aos nossos corações e não nos deixe sair daqui sem sentir a sua presença. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Assim como eu disse para vocês, a Bíblia é registrada em diversas histórias. Algumas histórias são além do nosso conhecimento e da realidade que nós entendemos de mundo. Que nem como é possível nós olharmos para a história de Moisés e lermos em Êxodo que o mar se abriu. Como é possível um mar se abrir diante deles e eles passarem por terra seca? Ou como é possível um homem ser jogado numa cova de leões e esses leões não o devorarem?
Como é possível 3 jovens ser lançados em uma fornalha de fogo e nem as roupas deles estarem com cheiro de fumaça? Como é possível 2 homens estarem presos em uma prisão e cantando louvores a Deus, de repente sobrevém um terremoto e eles são libertos daquela prisão em um ato sobrenatural? A Bíblia, ela é registrada em histórias extraordinárias. Mas Deus, sabendo das nossas limitações e também querendo mostrar a sua graça e o seu poder, registrou para nós histórias que são possíveis à nossa realidade humana, digamos assim. Histórias que comunicam conosco. Histórias que, se nós olharmos e realmente percebermos ali, nós se identificamos nela. E a história de José é possível. A história de José não é algo extraordinário, não é algo difícil demais de se realizar. O que é difícil de se realizar é ter o propósito, a convicção e a fé que esse homem teve. Porque o que fez diferença na vida de José não é porque ele era um excelente administrador. O que fez diferença na vida de José não é porque ele era alguém charmoso, de boa aparência, não. O que fez diferença na vida desse homem era a presença de Deus inserida nele. O que fez ele chegar aonde ele chegou foi a estrutura dele ser inserida a Deus. Deus estava participando constantemente da vida de José. E aí eu quero dizer para você que é possível sim nós vivermos dias extraordinários. Eu quero dizer que é possível sim nós vivermos realidades totalmente diferentes do que é de comum nesse mundo. Quando nós entregamos, quando nós colocamos Deus e deixamos Deus escrever a nossa história. Então quando eu olho para José, eu me vejo em José. Porque o que ele tinha de especial, irmãos? Qual que era a diferença de José? O que ele fez? E é isso que nós vamos perceber nesse texto. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos entender, e para nós compreendermos bem o que aconteceu com José, nós temos que entender os cenários que ele estava inserido. A Bíblia mostra para nós que ele passou por alguns lugares. Se você não leu a história de José ainda, a partir de Gênesis capítulo 37, inicia a história desse homem. É o finalzinho da vida ali de Jacó, e aí começa a história de José e todo o desfecho da família de Jacó termina em José. Mas no capítulo 37, eu queria que você abrisse lá em Gênesis 37, para nós iniciarmos um pouco sobre esse caminho de milagre que aconteceu na vida de José. Existem alguns cenários e algumas situações específicas que eu quero estar aplicando na nossa vida nessa noite. Gênesis capítulo 37, o versículo 5. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A Bíblia não especifica o período de infância ou algo além disso na vida de José. A Bíblia diz que Jacó teve seus filhos e um deles era especial, porque era filho da mulher que ele amava. E esse alguém especial era José. E quando inicia a história de José, a Bíblia não traz muitos detalhes. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que José era amado, José era alguém que Jacó tinha mais atenção do que os outros irmãos, apesar de que o cuidado de Jacó com a sua família era igual para todos, todos comiam da mesma comida, todos residiam na mesma localidade, só que José tinha algo especial ao ponto de Jacó deixar claro esse cuidado e esse carinho que ele tinha por José. Então, quando nós iniciamos a história de José, a Bíblia diz para nós que ele teve um sonho. E sonhando na sua ingenuidade, ele contou aos seus irmãos. Ingênuo ou não, querendo ser malicioso ou não, nós vamos saber isso na eternidade.
Mas eu quero entender que ele foi intencional quando ele contou o seu sonho. Porque o primeiro episódio na vida dele, o primeiro cenário que José está inserido, é na casa de Jacó. E o que representava a casa de Jacó para José? A casa de Jacó representava esse período de inocência, esse momento nosso de descobertas, esse momento nosso de criação de identidade. Antes de ser governador do Egito, nós passamos por uma fase onde nós se autoconhecemos. E nesse autoconhecimento, nessa busca de saber quem nós somos, nós queremos afirmar para as pessoas as nossas posições. É o período da nossa inocência. É o período onde nós procuramos argumentos, procuramos recursos para mostrar para as pessoas que nós somos algo. É uma conversa informal, você vira e fala assim, nossa, eu tenho uma palavra tão boa, eu prego tão bem. É uma conversa informal, você fala assim, nossa, se eu tivesse oportunidade no louvor, eu queria cantar porque eu canto muito bem. Eu tenho isso, eu tenho essa qualidade. É você no serviço e você conversando numa conversa informal, você vira e fala assim, não, se fosse eu nessa vaga, seria muito melhor, porque eu tenho qualidades, eu sou muito bom no que eu faço. Essa autoafirmação sua de virar para a sua vizinha e dizer assim, não, lá na minha casa não acontece isso. Na minha casa, meu marido é muito bom, os meus filhos são muito bons, a minha casa tem harmonia, a minha casa é próspera. Essa autoafirmação de algo que você ainda não vive. Ou essa falsa afirmação de algo que você não consegue colocar você precisa trazer à realidade algo que as pessoas ainda não perceberam. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz para nós que José, ele era alguém importante para o seu pai? Sim, ele era alguém importante para o seu pai. Mas o desprezo dos seus irmãos acabou gerando nele uma sensação de alguém que não era importante. Então, quando ele chega para os seus irmãos e diz assim, olha, eu tive um sonho. E ele foi intencional, gente, porque ele quis dizer para os irmãos dele que ele seria alguém mais importante do que seus irmãos. Isso é tão verdade que um pouquinho mais para baixo do capítulo 37, a Bíblia diz para nós que ele teve outro sonho. E nesse segundo sonho, acredito eu que eles estavam jantando, alguma coisa assim, numa mesa reunido. De certo, seus irmãos caçoaram dele e disseram assim, e esse sonho que você teve? E aí, de certo, ele virou e disse assim, olha, eu tive um outro sonho. E nesse sonho, não era só vocês que se ajoelhavam perante mim. O sol e a lua também se ajoelhavam perante mim. Ele quis dizer que, olha, eu vou ser importante e eu vou ser mais importante do que o meu próprio pai. Essa autoafirmação nossa. Essa vontade nossa de dizer para as pessoas que nós temos algo. Essa vontade nossa de afirmar que, olha, eu sou bom. Eu que teria que estar pregando ali agora. Não, eu que teria que estar cantando louvor. Não, se fosse eu fazendo isso, seria muito melhor. Gente, não é a nós que fazemos alguma coisa. Não vem de nós a capacidade, não vem de nós a sabedoria, não vem de nós as habilidades, vem de Deus. Ele quis afirmar algo que ele não era ainda. Mas eu desculpo, José, porque é a nossa inocência. A casa de Jacó representava essa busca por identidade. Ele estava se descobrindo. Ele estava percebendo algumas coisas em relação a Deus. E todos nós passamos por esse período. E existe alguém que é especialista nesse período. E esse alguém é Deus. Quando o nosso eu está muito em evidência, quando as nossas qualidades estão falando muito mais alto, Deus tem o costume de nos levar a um deserto. E nesse deserto Ele está querendo moldar o nosso interior. Moisés passou pelo deserto. Davi passou pelo deserto. Paulo
passou por um período extenso antes de se tornar um discípulo de Cristo e um missionário para as nações. Deus precisa trabalhar no seu coração quando eu está falando mais alto do que você mesmo. Não há espaço na vida de um adorador quando ele está em evidência, Deus não manifesta. José quis jogar as suas credenciais na mesa. José quis evidenciar que ele seria alguém importante. Porque a casa de Jacó trazia essa busca por identidade. Mas eu quero abrir uma aspas aqui. Porque Jacó não conseguiria fazer de José um governador do Egito. Porque na casa de Jacó, ele era muito protegido. Na casa de Jacó, ele tinha as credenciais do seu pai. Ele seria a sombra do seu pai. Ele seria apenas o favorito do seu pai. Ele seria simplesmente um mero membro da família ali que sentaria na cadeira do seu pai. Mas o que Deus tinha para ele era muito maior do que as credenciais do seu pai. E aí eu quero trazer algo para você. Não fique chateado se você saiu de uma empresa que você gostava muito de trabalhar. Não fique chateado se um relacionamento que você gostava tanto não deu certo. Não fique chateado se porventura alguma porta se fechou aqui. Kleber Lucas cantava que outras portas se abrem ali. Porque às vezes o projeto de Deus para nós é muito maior do que nós mesmos. Às vezes o projeto de Deus é fazer você prosperar em uma outra empresa. Eu lembro que eu ganhava R$225 no meu primeiro serviço. Trabalhava com isopor. E isopor é pesado, irmãos. Eu carregava um bloco de isopor de 2 metros. Pesava, muito pesado. É sério mesmo, sério, é muito pesado. Meu serviço era muito pesado. E aí, surgiu uma possibilidade de eu ganhar um pouco mais e eu decidi ir. E passou 5 meses, eu fui mandado embora. E aí as crises interiores, eu prestes a casar com a minha esposa e não sabia o que eu ia fazer. Irmãos, Deus me levou para uma função que a princípio eu não queria. Eu virei porteiro. Eu era porteiro de empresas. Tinha dia que eu chegava em casa muito triste, porque eu queria ser um administrador, eu queria trabalhar de frente para o computador, queria fazer algumas outras coisas, e eu tentava várias oportunidades, nada dava certo. De tanto não dar certo, acabei fazendo curso de vigilante e virei vigilante. E aí uma conversa com a minha esposa, isso faz alguns anos, hoje eu não trabalho como vigilante mais, com essa empresa e com as condições que essa empresa me deu, eu consegui comprar a minha casa. Porque Deus tinha algo muito maior para mim do que aquilo que eu esperava. E a realidade de José é essa. Deus teve que tirar José de perto de Jacó, porque ele tinha um projeto muito maior para ele, para abençoar até a vida de Jacó. E aí acontece o segundo cenário. O segundo cenário na vida de José é a casa de Potifar. Ele sai da casa do seu pai, vendido como escravo por seus irmãos, traído por seus irmãos, e ele vai para uma terra que ele não conhece. Irmãos, quando José entra na história bíblica, ele tinha 17 anos. Imagina você, 17 anos, sendo vendido como escravo. Alguém que era super protegido do seu pai. Alguém que estava sendo cuidado pelo seu pai, tinha todas as proteções e o amor específico do seu pai. De repente se vê em uma outra nação e ainda escravo. A gente olha assim a palavra escravo. Gente, a Bíblia, quando diz escravo, era alguém que apanhava. Era alguém que tinha limitação de comida. Era alguém que tinha privação, não podia ir em qualquer lugar. É escravo mesmo, porque dá a intenção de que era escravo, estava de boa. Não, irmãos, um menino de 17 anos vai para a casa de um homem algemado, preso, escravizado. E olha o que a Bíblia diz para nós, o que aconteceu com esse homem.
Abre lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Casa de Potifar. Diz assim, versículo 1, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha o versículo 2. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Aqui, ele não foi direto para a casa de Potifar, porque dá a entender que ele já foi direto. Ele estava em uma outra situação. Deus era tão presente na vida dele que ele já muda de realidade. Ele sai do cárcere dos escravos e passa a morar com Potifar. Versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Versículo 6. Assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. O que a casa de Potifar representou na vida de José? Existe um período na nossa história, existe algo que Deus faz, que são períodos transitórios. E é justamente essa transição de vida que José está vivendo nesse momento. E esse momento transitório, essa casa de Potifar, é onde nós mais crescemos. É onde nós desenvolvemos as nossas habilidades. Preste atenção no que Deus está fazendo com esse homem. Qual que era a profecia que ele recebeu de Deus? Ele seria governador do Egito. Ele conseguiria ser, na verdade ele nem sabia que era do Egito. Mas nós lendo hoje, ele sabia que ia ser governador. Ele teria a capacidade de ser governador se ele fosse com a mente que ele tinha com seu pai? Ele conseguiria administrar o Egito, sabendo que era um super protetor de Jacó? Ele conseguiria ser quem ele foi, se ele não tivesse passado pela casa de Potifar? Ele não conseguiria. Então eu quero trazer você a uma realidade hoje. Existem períodos transitórios da nossa vida. E o que são períodos transitórios? São os dias, os anos, os meses em que nós mais crescemos. São momentos e períodos onde as nossas habilidades são desenvolvidas. E por que eu falo isso em relação à casa de Potifar? Porque Potifar não era qualquer pessoa do Egito. Potifar, ele era o chefe da guarda de Faraó. Eu entendo que ele seria o ministro da defesa se nós trouxéssemos para os dias de hoje. E sendo quem ele era, ele não recebia qualquer pessoa na sua casa. Não era qualquer pessoa que entrava na casa de Potifar. Ao mesmo tempo que Potifar tinha suas conversas informais, com certeza generais, pessoas de outros exércitos, gente importante, ia na casa de Potifar. E aí José tem as habilidades desenvolvidas, porque ele aprendeu a lidar com os egípcios. Ele não poderia chegar para Potifar e conversar de qualquer forma. Ele não poderia se expor em uma conversa com gente importante na sala de Potifar. E ali ele começa a desenvolver habilidades. Ele começa a administrar os bens de Potifar. Ele começa a desenvolver e ver que ele precisa falar bem na frente de certa pessoa. Ele precisa se comportar
corretamente na frente de algum oficial, alguma coisa assim. Então eu quero dizer para você que existem pessoas que vão nos ajudar a desenvolver o melhor de nós. Existem pessoas que não é crítica, não é pegando no seu pé, não é te fazendo algum mal, não, ele quer desenvolver o melhor que você tem. Eu trabalhei no meu primeiro serviço com isopor, e eu vim de São Paulo. E um menino de 17 para 18 anos ainda carregava muita gíria. E eu, trabalhando com esse meu patrão, sou muito grato a ele. Eu conversava com ele, eu chegava para ele, ele falava alguma coisa para mim, eu chegava para ele e falava assim, não, mano, é porque eu fui pegar esse negócio e deu uma zica. Ele, Rafael, que é isso? O que você está falando? Ele chama Gilson. Não, Gilson, é porque esse isopor caiu aqui, estava pesado e deu mó zica aqui, cara. Ah, mano, eu não sei. O que é isso que você está falando? Pegava no meu pé, me corrigia no meu falar, me corrigia na minha postura. Tinha dia que eu ia embora com uma sensação de ser humilhado. Certa vez eu não consegui fazer uma conta de cubagem lá do isopor. Ele virou para mim e falou assim, cara, você tem que entender as coisas. Que mundo que você vive? Você tem 18 anos de idade, não sabe fazer uma conta. Gente, eu cheguei em casa e chorei. Me senti humilhado, me senti desprezado, mas ele estava desenvolvendo em mim habilidades. Ele estava desenvolvendo em mim qualidades. É por isso que se o pastor pega no seu pé, não é perseguição. Se a sua esposa pega no seu pé, não é perseguição. Se o teu patrão te exige algo mais, entenda que é Deus desenvolvendo as suas habilidades. É Deus tirando de você o melhor que você pode dar. É a sua esposa sendo usada por Deus para você ser um marido coerente. É o seu marido sendo usado por Deus para você ser uma mulher sábia. É o seu pastor sendo usado por Deus para te colocar no caminho. Porque Deus sabe que se você pegar caminhos diferentes, o seu futuro será prejudicado. Irmãos, José teve que aprender a lidar com os egípcios. E a casa de Potifar foi extremamente importante para ele. Essa igreja é extremamente importante para você. A sua empresa é extremamente importante para você. O seu relacionamento é extremamente importante para você. As pessoas que você relaciona, entenda, são importantes para formar em você alguém que vai ser importante lá na frente. Ninguém conquista nada sozinho. Ninguém chega a algum lugar sem ajuda. Para com essa sensação de perfeição. Se alguém está querendo, ajustar um pouco o seu motor para que você ande melhor. É interessante, meu carro está com um problema. Meu carro está queimando uma vela. Ele tem 4 velas. Se uma queima, ainda tem 3. Ele poderia andar normal, mas não. Quando queima uma vela, irmão Walter, eu sei que queimou a vela porque a potência do motor diminui. E aí eu tenho que pegar, ir lá no motor, tirar a vela queimada e pôr uma vela nova. Ajustar o motor. Ajustar as peças. Ajustar a família. Ajustar o seu ministério para que você cresça. Para que você desenvolva o melhor. Para que você se torne realmente o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus vai colocar gente na sua vida para te moldar, para te ajustar, para te aperfeiçoar, para que você cresça e desenvolva as suas habilidades. Eu quero abrir uma aspas aqui. De novo, eu gosto das aspas. Versículo de número 6 do capítulo que nós estamos lendo. Agora vai arrochar um pouquinho. Diz assim, versículo 6, se você está me acompanhando. José era o quê? José era atraente e de boa aparência. Mas é óbvio, né, irmãos? Um cara que é escravo, com certeza pegava no pesado. Não adianta querer preguiça. Você é um escravo. Então, com certeza, ele criou músculos. Era um cara musculoso. E olha o que a Bíblia diz, versículo 7. E depois de certo tempo, e depois do quê?
Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Se fosse hoje em dia no WhatsApp, ia ser: oi, sumido. Você está distante, o que aconteceu? É uma frasezinha bíblica, né? Venha, deite-se comigo. Versículo 8. Aqui que há a diferença e eu quero exaltar José por isso. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixado aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Eu quero que você registre isso que eu vou falar para você. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quem não faz parte do seu futuro não pode estragar seu presente. Quem não estará com você no seu futuro não pode estragar o seu presente. Perceba as pessoas transitórias que estão à sua volta. A Bíblia diz para nós que existe o joio e existe o trigo. Existe a luz e existe as trevas. Assim como existem pessoas para desenvolver em nós as nossas habilidades, existem pessoas na nossa história que estragam o nosso futuro. E a Bíblia diz para nós que foi no mesmo dia. Foi rápido o que aconteceu nessa situação? De maneira nenhuma. A Bíblia diz para nós que depois de certo tempo, as coisas não acontecem da noite para o dia, gente. Ninguém escorrega, ninguém erra, porque decidiu errar. As coisas são construídas. O tempo vai exigir de nós a nossa dedicação a Deus. E a Bíblia diz para nós que quando veio essa pancada nele, ele não caiu. Ele não desviou os olhos. Tome cuidado com as pessoas que têm estragado o seu futuro. Tome cuidado com as pessoas que não estão desenvolvendo em você o melhor. Tome cuidado com as pessoas que são negativas. Tome cuidado com as pessoas que te afastam de Deus. Você tem um projeto, você tem um propósito, você tem um objetivo. Não perca esse objetivo de vista. Não perca esse propósito de vista. Nenhum manjar, nenhuma vontade, nenhuma nada. Nesse tempo presente, irmãos, não permita que isso estrague o seu futuro. José não permitiu. Tanto não permitiu que foi acusado por algo que não fez. Porque ele é aquilo que a Bíblia diz, ele não vivia por vista. Ele vivia por fé. Ele sabia que aquela situação Deus não agradaria. Ele sabia que aquela pessoa passaria. Aquela vontade deixaria de existir. Porque existem situações que passam. O fogo, ele queima, mas se não é alimentado, ele apaga. Afasta essa pessoa que tem te afastado de Deus. Exclua essa pessoa que tem te prejudicado. Você tem um futuro, irmão. Você tem projeto, você tem sonho. Não permita que pessoas tirem você do foco. Tirem os seus objetivos. E aí a Bíblia diz para nós que ele vai para um outro cenário. E esse cenário diz para nós que ele é preso injustamente. E na prisão, esse cenário tão injusto. Quando eu li a história de José pela primeira vez, eu fiquei com raiva, porque foi uma injustiça. Ele não foi culpado de nada. Mas lembra
a história da casa de Jacó? A casa de Jacó era um lugar seguro para José. E a casa de Potifar tinha se tornado um lugar seguro também. Com certeza ele deve ter pensado, eu acho que o sonho de Deus é isso aqui mesmo, porque eu estou numa casa importante, estou num ambiente bacana, como comida boa, sou administrador das coisas de um cara importante. Deus percebendo isso e essa comodidade, essa situação foi favorável para José, não aos seus olhos, mas aos olhos do projeto de Deus. E olha o que diz para nós o versículo 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Irmãos, a Bíblia é muito, meu Deus do céu, a Bíblia é algo fantástico. Versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Sabe o nosso problema, Paulo? É que quando nós estamos em uma situação em que nós não queríamos estar, nós reclamamos. Nós murmuramos, Clênio. Nós reclamamos das coisas. A Bíblia diz para nós que quando o povo estava no deserto, eles não entraram na terra prometida, não era outra coisa senão pela reclamação e a murmuração que eles tiveram. O cenário não é aquilo que ele esperava, não o favorecia. A situação de prisão, com certeza ninguém queria isso para eles. Mas a Bíblia diz para nós que Deus estava presente com ele. E ele prosperou. Gente, olha que coisa mais sobrenatural. Ele não é um egípcio. Nós estamos falando de um israelita, um hebreu. E um hebreu cuidando da prisão de outra nação, de egípcios. Olha que coisa extraordinária. A capacidade que Deus tinha dado para esse homem de governo, a capacidade que Deus tinha dado para ele, para que ele prosperasse aonde ele estivesse. E aí eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Se você está num emprego que você não é muito afim dele, não perca a fé, não reclame, glorifique a Deus aonde você está. Uma hora ou outra uma porta vai se abrir. Se você está num relacionamento, e esse relacionamento está passando por um momento difícil, continue firme em Deus. Esse relacionamento vai melhorar em nome de Jesus. Se você está enfrentando crises existenciais ao ponto de desacreditar das coisas, ei, a prisão está passando, o momento de escassez está passando. Logo, logo as coisas vão melhorar. E melhoraram para José. Olha o que a Bíblia diz para nós no Gênesis 40, 14, 15. Ele revela o sonho para uma pessoa e diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, disse José ao homem, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E aí aparece o quarto cenário e o último na vida de José, o palácio. Em um certo momento, o faraó tem um sonho, e comentando esse sonho no palácio, alguém ouviu e disse para ele: olha, eu tive contato com um homem na prisão, e esse homem tem capacidade de revelar sonhos. Ele revelou o meu, e hoje eu estou aqui. Olha, eu quero trazer algo para a sua vida. Se você está em um cenário que você não gosta de estar, ou você acha que não é importante, existem pessoas que você está se relacionando nesse cenário.
E uma hora ou outra essas pessoas vão lembrar de você em uma situação, amém? E vão mudar a sua história. Olha o que a Bíblia diz para nós. Gênesis 41, versículo 14. O faraó mandou chamar a José, que foi trazido depressa do calabouço. E depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha o versículo 17. Então Faraó contou o sonho a José. Eu queria que você ficasse de pé agora, para me aplicar algo na sua vida. Vamos analisar um negócio. José está de frente para quem? Faraó. Se você pegar um pouco na história, os grandes reis e os ditadores do mundo antigo, não era qualquer um que chegava na presença deles. E ele escutou a conversa da pessoa que servia vinho para ele. O seu copeiro virou e falou assim: conheço uma pessoa. Deus era tão presente na vida de José, que Faraó reconheceu que ele era alguém diferente. Ele teve tanta confiança em José, que contou o sonho para ele. José não chegou ali de qualquer forma. Ele foi preparado para aquela situação. E quando ele estava diante daquilo que Deus preparou para ele, a sua vida estava tão carregada de Deus, que era algo inevitável de acontecer. Não era Faraó, uma figura extremamente importante que resistiria a isso. Tanto é que não resistiu. Quando ele conta o seu sonho para Faraó, Faraó não resiste à presença de Deus na vida dele. Porque, gente, ele não jogou as credenciais na mesa agora. Ele não fez o que ele fez com seus irmãos. Ele poderia, se ele não estivesse preparado para esse momento, ele poderia dizer para Faraó: eu cheguei aqui, sou injustiçado, eu vim de família, vim como escravo, uma mulher me vendeu. Não, ele cresceu, ele se preparou para esse momento. E quando Faraó vira para ele e fala assim: olha, não sou eu que dará a resposta, é Deus. E quando ele dá a resposta para Faraó, Faraó vira e fala assim: olha, quem existirá nessa nação mais capaz do que esse homem? E olha que tremendo que diz o desfecho dessa história. Capítulo 45. Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar a vida de vocês com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Existe uma história sendo escrita na sua vida. E há um tempo certo para todas as coisas. Você precisa passar por processos. Você precisa amadurecer. Você precisa desenvolver habilidades. Você precisa construir uma capacidade, e muito mais do que a sua capacidade. Você precisa ter um relacionamento tão profundo em Deus, para que as pessoas olhem para você e realizem através de você e em você os projetos e os propósitos de Deus para a sua vida. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não desista.
Por isso eu quero dizer para você, entenda os processos que Deus tem feito na sua história. Eu quero dizer para você, entenda os cenários que Deus está te inserindo. Entenda o tempo das coisas e as coisas no seu devido tempo, porque sonhos e projetos serão realizados se nós permanecermos de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite e nós somos um povo sonhador. Nós somos um povo, Deus, que temos projetos, que temos sonhos, que temos objetivos. Em nome de Jesus, nos faça entender os cenários, nos faça entender o tempo, nos faça entender a circunstância das coisas, porque há um tempo certo para tudo. O desfecho da vida desse homem foi ele reconhecer que muito maior do que ele mesmo era o seu projeto, muito maior do que ele mesmo era a sua presença na vida dele. O que fez diferença na vida de José não foram as suas habilidades. O que fez diferença na vida de José não foi o seu carisma, foi a sua presença, foi a sua capacidade, foi o teu espírito, foi o teu propósito. Em nome de Jesus, não deixa sonhos morrerem nesse lugar. Em nome de Jesus, não deixa projetos morrerem nesse lugar. Em nome de Jesus, levanta sonhadores aqui. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres do Senhor aqui. Existem projetos, Senhor, não deixa esses projetos morrerem. Existem sonhos, não deixa esses sonhos acabarem, porque quem está escrevendo a nossa história é o Senhor. E todas as coisas cooperam para os bem daquele que ama ao Senhor. Aleluia! Existem sonhos, Senhor, eu vejo sonhos aqui essa noite. Eu vejo projetos. Maior é o Senhor que está em nós. Maior é o Senhor que está em nós. Não deixa a gente desanimar pelo caminho. São projetos, são processos, aliás, são momentos, são circunstâncias. E quando tudo acontecer, Senhor, será para a Tua glória. Será para o Teu louvor. Será para que o Seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.